Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado. Olha, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e que esteja também sobre a sua família. Quero desde já pedir permissão para entrar dentro da tua casa e levar uma palavra de fé, uma palavra amiga. Tenho a certeza que essa palavra vai lhe ajudar bastante. Quero aqui também deixar os meus cumprimentos a todas as pessoas que irão assistir esta programação. Espero que Deus possa falar ao seu coração através desta palavra. Quero mandar um abraço a todas as pessoas da cidade de Cuiabá, da cidade de Primavera do Leste, da cidade de Rondonópolis, da cidade também de Rosário Oeste e também aqueles que nos acompanham até mesmo fora do estado. As pessoas lá de Mato Grosso do Sul, de Paranaíba, olha, sintam-se abraçados por Deus e até onde esta programação alcançar. Tenho uma certeza que este momento que nós iremos passar aqui juntos será um momento para edificarmos a nossa fé. Acompanhe conosco até o final desta programação e eu tenho a certeza que Deus não somente irá falar com você, mas Ele há de derramar bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Se você tem uma Bíblia aí na mão ou se você vai acompanhar através do teu celular, abra por gentileza no livro do profeta Isaías, capítulo de número 41. Isaías, capítulo de número 41. Acharam? Coloque a mão sobre a tua Bíblia, sobre o teu aparelho que você vai acompanhar, esta palavra e vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, Deus, acerca daquilo que precisamos ouvir e não daquilo que queremos, pois o que precisamos, de fato, é o que vai mudar a nossa história. Pedimos ajuda ao Senhor e que o nosso coração possa estar aberto para receber a tua instrução, os teus ensinamentos. Fale ao nosso coração através desta palavra. É o que eu lhe peço, ó Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Isaías 41, versículo de número 10. Abra aí, por gentileza. Se você abrir no meio da Bíblia, você vai encontrar o livro de Salmos. Daí é só você folheando para frente, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. E aí você encontra o livro do profeta messiânico, Aquele a quem mais se revelou a volta do Senhor Jesus Cristo. Isaías 41, versículo 10, é um versículo conhecidíssimo, mas eu quero aqui lhe explicar o que Deus colocou em meu coração. O que importa para nós são as revelações da parte do Espírito de Deus. A Bíblia diz assim, 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel ou com a minha destra, a destra da justiça. E louvado seja Deus por esta palavra. Entenda, esta é uma palavra de promessa. Isaías, dirigido pelo próprio Espírito de Deus, faz uma promessa, dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não fique com medo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E aí ele diz mais, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. E como é bom ouvir uma promessa, principalmente quando essa promessa procede da parte de Deus. Eu creio que você que está me acompanhando, quantas promessas você já recebeu da parte do Senhor? E como nós ficamos felizes quando Deus nos promete algo. Por quê? Porque bem sabemos nós que Deus não é Deus de mentira.
A Bíblia diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia também diz que Deus não muda. Nós sabemos que ele é fiel para cumprir todas as tuas promessas. Mas esse texto está sendo direcionado, digamos assim, para um grupo de pessoas, para uma classe de pessoas. E nós não podemos se ater apenas em versículos de promessas. Até porque existem muitas pessoas que têm promessas da parte de Deus, mas que ainda não têm essas promessas concretizadas em suas vidas. E hoje nós vamos aprender que nós precisamos se colocar na posição que Deus quer para que todas as promessas que o Senhor nos fez possa de fato cumprir em nós. Olha o que diz o versículo de número 8 e você vai entender melhor o que é que eu estou dizendo a você. O versículo 8 diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, o meu amigo. O que importa para nós é a parte A do versículo que diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu. Esqueça agora a tua Bíblia, o teu tablet, o teu celular e preste atenção no que é que Deus vai falar com você. Todos nós sabemos que Israel é a terra santa, o povo eleito do Senhor, a nação escolhida de Deus. Nós sabemos que aquele povo foi e é o povo a quem Deus elegeu como seu povo. Nos dias de hoje, esse Israel, o povo eleito, o povo escolhido, somos nós, eu e você. E o porquê Deus então escolheu aquele povo? E o para que Deus escolheu essa nação como seu povo? A Bíblia diz, no versículo 8 mesmo, se encontra essa resposta, o próprio Deus dizendo: mas tu, ó Israel, servo meu. Meu amigo, entenda algo. Por mais que você tenha uma posição elevada na sociedade, por mais que você exerça uma maior patente no local aonde você trabalha, e por mais que esta posição lhe traz uma recompensa, uma remuneração, que você fica feliz e que você fica satisfeito, nada se compara em ser servo do Deus Altíssimo. Eu costumo dizer que a maior posição que um ser humano pode alcançar, a maior posição que um homem pode chegar é a posição de ser servo do Senhor. E aí eu te faço uma pergunta, eu te faço uma indagação mediante a esta afirmação que eu acabei de lhe fazer. Você tem sido servo? Você tem servido a Deus verdadeiramente? A sua vida tem sido para servir ao Senhor completamente? Uma entrega sem reservas, se entregar na sua totalidade. Você tem vivido assim, desta maneira? Quando eu falo de servo, não tem como deixar, melhor dizendo, de falar de Paulo. A Bíblia diz em Romanos 7,15, não precisa abrir, só anote, depois você confira. A Bíblia diz, Paulo declara assim: o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu faço, isso não quero. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Eu sou servo. E servo de Deus não escolhe o que faz. Ele é servo para obedecer somente o seu Senhor. O servo, ele não tem vontade própria. O servo não tem desejo próprio, não. Ele está ali a serviço de outrem. No caso, o Senhor Deus. Será que nós temos vivido para o Senhor? Paulo também diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele estava dizendo? Eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio aos meus desejos para fazer a vontade do meu Senhor. Não sei se você pode dizer um aleluia, um glória a Deus, mas esta é a vontade que Deus tem para aquele que se coloca como servo do Deus Altíssimo. Paulo também, em outra passagem,
na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, lá no versículo 27, Paulo diz assim: eu subjugo o meu corpo. O que Paulo estava dizendo? Subjugar é o mesmo que dominar. Eu domino meu corpo e reduzo ele à servidão. A servidão do quê? De Cristo. A ser servo da palavra. E aí ele completa o versículo dizendo: para que eu não pregue a muitos e venha de alguma forma ficar reprovado. Olha com que Paulo estava se preocupando. Eu sou alguém escolhido por Deus, eu sou Israel nos dias de hoje, e como Israel eu preciso ser servo desse Deus Altíssimo. Então o servo ele não tem vontade própria, o servo ele não tem desejo de si mesmo, porque ele vive para o Senhor e as vontades que está nele vêm da parte de Deus. Meu amigo, renuncie essa carne, renuncie os seus desejos e se entregue para Deus verdadeiramente. Por isso que a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 41 de Isaías: mas tu, ó Israel, servo meu. Abra a tua Bíblia agora em Romanos capítulo 9. Lá no Novo Testamento agora, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Romanos. Romanos capítulo de número 9. No versículo de número 6 diz assim, olha o que diz, Romanos 9, 6. Isaías 41, 8 diz: mas tu, ó Israel, servo meu. Né? Foi o que nós acabamos de ler. Nós somos o Israel de hoje e como Israel nós temos que se comportar como servo. Mas olha o que Paulo diz aqui, escrevendo uma carta aos Romanos. Paulo diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelita. O que Paulo está dizendo? Nem todos aqueles que se dizem de Israel, de fato, são israelita de verdade. O que Deus colocou no meu coração é que muitas pessoas têm nome de cristão. Muitas pessoas são conhecidos na igreja como crente. Muitas pessoas são conhecidas na igreja, né, por algo que até elas fazem na igreja. Às vezes um obreiro, um evangelista, até mesmo um pastor, um missionário, um apóstolo. Isso são títulos que são atribuídos àqueles que fazem a obra do Senhor, àqueles que estão sobre o altar. Mas nós não podemos esquecer o que as Escrituras de Deus diz, que nem todos que são de Israel, de fato são israelitas. Nós precisamos tomar este cuidado, para que nós não venhamos a ter somente nome de que fato servimos a Deus, quando na verdade nós não servimos a Deus coisa nenhuma. Amigo, a pior coisa que uma pessoa pode ter e que o diabo tem usado para enganar as pessoas nos dias de hoje é aquela sensação de bem-estar. A Bíblia diz, eu vou ilustrar isso contando uma história da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus chegou para Pedro, e que era um dos seus discípulos, e Pedro diz para Jesus, né, que ele estava pronto para ir com Cristo para a prisão e, se necessário for, até para a morte. Conhecemos muito bem o desfecho dessa história. Pedro acabou negando a Cristo, como o próprio Jesus havia dito outrora que ele negaria. Tem uma passagem que a Bíblia diz que quando os soldados lançaram mão, né, pegaram Jesus ali, a Bíblia diz que Pedro seguia Cristo de longe. Ou seja, ele tinha nome de apóstolo, ele tinha nome de seguidor. Só que quando o problema apertou, que a situação complicou, a Bíblia diz que ele já não seguia mais a Cristo de perto. E às vezes é o que está acontecendo com você. Às vezes é essa situação que você se encontra. A pandemia que nós estamos vivendo, e há quanto tempo você não vem na igreja? Mas as pessoas da rua da tua casa te conhecem como crente.
Às vezes você é até uma mulher que faz parte do grupo de oração da tua igreja. Mas que oração é essa? Para quem você tem feito oração? Se há mais de 30 dias nem na igreja você vai. Você está orando para quem? Mas as pessoas da tua casa, da tua rua, falam, não, aquela irmã é uma mulher de oração. E talvez você que está me assistindo fale, não, mas eu tenho orado em casa, mas a instituição de Jesus não foi orar em casa, foi orar no templo. É no templo que nós aprendemos da parte de Deus, é no templo que nós contemplamos a beleza da formosura. Pelo menos é isso que está escrito na Bíblia que eu prego. E o diabo tem enganado muitas pessoas com essa sensação de bem-estar, quando na verdade não está bem é coisa nenhuma. O diabo tem assolado a tua vida, o diabo tem destruído você e você não acorda. Irmão, desperta. Acorda, igreja. Não tem apenas o nome de que vive, não. Foi o que Jesus falou com a igreja, a quinta igreja da Ásia, lá em Apocalipse. Segura aí, Romanos, eu já volto, mas abra lá em Apocalipse. Olha o que Jesus falou para essa igreja. Você sabe que hoje a igreja sou eu, a igreja é você. Jesus então estava reclamando sobre essa igreja, a quinta igreja de Apocalipse. E Jesus fala assim, no capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Volta lá em Romanos. Não que a palavra, Romanos 6, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, a palavra de Deus não falha, ou seja, o que nós estamos lendo é verdade, porque nem todos os de Israel, os que estão em Israel, são de fato israelitas. Não pense você que todos que estão na igreja querem compromisso com Deus, porque isso é uma inverdade, isto é uma mentira. Muitas pessoas vêm à igreja, e como Jesus tinha vários discípulos, dei a história de Pedro, vou te falar de Judas, assim tem um monte de Judas dentro da igreja. Como assim, pastor? Traidor? Não estou falando de trair. Entenda, a Bíblia diz que Judas servia com Jesus no mesmo prato. Tanto é que quando eles perguntaram, mestre, quem há de trair? Ele falou, aquele que mete a mão comigo no prato. Judas comia com Jesus na mesa, no mesmo prato ali, eles dividiam os seus alimentos. Eles participavam de uma refeição, eles tinham uma comunhão. Só que Judas, ele queria ser servido por Jesus, mas ele não queria servir a Jesus. Talvez é o seu caso. Você vem à igreja, recebe uma bênção, recebe um milagre, nem para contar o testemunho você conta. E aí, após você receber o que você queria, você vai embora. Olha o que Deus tem falado com você. Nós precisamos acordar. Não seja Pedro, não seja Judas. Judas queria ser servido, mas não queria servir. O que Isaías diz 41:8? Mas tu, ó Israel, nação eleita, nação escolhida, povo santo, eu te escolhi para ser servo. Se a gente não for servo de Deus, irmãos, nós vamos servir a quem? Te faço essa pergunta, a quem nós estamos servindo? Nem todos que são de Israel são de israelita. Agora, nós precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? Porque um israelita de verdade, aquele que serve a Deus, aquele que vive, que renuncia às suas vontades para fazer o que Deus quer, esse sim será recompensado pelo Senhor. Vou te dar aqui alguns exemplos. Aquela menina lá de Reis, 2 Reis 5, conta a história de que quando Naamã, usado por Deus, ele era chefe ali do exército da Síria, o exército mais poderoso daquela época. Israel havia pecado e Deus, como forma de castigo com o seu povo, usa o exército da Síria para castigar Israel, para punir Israel. A Bíblia diz que Naamã foi, venceu os israelitas, tomou os seus despojos e com os despojos, Naamã trouxe ali uma garota lá de Israel para servir a ele como escrava. Um belo dia, a garota viu quando o Naamã despia-se da sua armadura.
E ela pôde perceber então que ele era um homem que tinha lepra por todo o corpo. Ela era de Israel. A Bíblia não fala, mas nós sabemos, entenda, que naquela época a guerra era contra olho por olho e dente por dente. Quem pudesse mais vencia a batalha e matava. Era morte mesmo, era uma chacina, tinha que matar. Era daquele jeito que funcionava, era na espada. A Bíblia não relata, não fala. Mas vamos entender, vamos entrar na história e vamos entender que Naamã matou os pais daquela menina. A mãe, o pai, os irmãos, destruiu toda aquela nação e trouxe ela como escrava para morar em uma terra estrangeira. Mas quando ela se depara com a lepra que estava no corpo de Naamã, ela corre na esposa de Naamã e fala assim: Oxalá, minha senhora, tomara que o meu senhor, com S minúsculo, se tratando de Naamã, fosse até Samaria, porque lá em Samaria tem um profeta e ele o restauraria todo o seu corpo e purificaria o seu corpo desta lepra. Entenda, essa garota era uma israelita. Ela era de Israel. Não estava morando na sua nacionalidade, estava fora do seu país, estava longe dos seus familiares, servindo como escrava. Mas algo me chama a atenção. Ela não deixa a lepra de Naamã contaminar ela, mas a fé dela, como uma verdadeira israelita, contamina Naamã, que não cria no Senhor Deus. A Bíblia diz que Naamã pega os seus cavaleiros e parte para Samaria. Se você conhece o desfecho da história, a Bíblia diz que Naamã foi curado. Por quê? Porque de fato na casa dele havia uma israelita que não guardava mágoa, que não guardava ódio, que não guardava rancor de ninguém. Essa moça, de fato, esta jovem, era uma israelita de verdade. Ela não tinha só nome. Ela vivia a fé que ela pronunciava. E nós? Será que nós temos vivido aquilo que pronunciamos? Aquilo que pregamos? Aquilo que falamos? Será que de fato nós somos de Jesus? Nós somos esse Israel de hoje? Quantas pessoas hoje nos procuram porque estão magoadas com um ente querido, com um familiar, mulher magoada com marido, marido com mulher, pais com filhos, filhos contra pai, nora contra o sogro, contra a sogra, magoada, chateada. E ainda diz que é de Deus. E ainda diz que é de Jesus. Irmãos, nem todos que são de Israel são israelitas. Um israelita de verdade, ele não traz consigo mágoa, ele traz consigo o amor pelo próximo, ele traz consigo a fé, ele traz consigo a certeza de que dias melhores virão, porque Jesus é com ele. Diga louvado seja Deus. Posso citar para você um outro exemplo, o exemplo de Daniel. Daniel era um hebreu, um israelita de verdade, servia ao Senhor quando o rei Nabucodonosor lhe propôs com que ele viesse a comer as iguarias do rei e tomar ali o vinho que o rei bebia, ele pediu: não, eu não posso. Segundo alguns estudos, aquela comida era comida sacrificada a ídolos. Eram povos, melhor dizendo, pagãos. Daniel sabia que a palavra de Deus, o seu Deus, condenava essa prática. Então ele pede, ele assenta no seu coração, ele decide no seu coração em não se contaminar com as iguarias do rei. E você pode ver que Deus deu a ele a vitória. Ele até foi parar na cova dos leões, é verdade. Mas Deus fechou a boca dos leões e não deixou com que ele fosse estraçalhados por aqueles animais. Por quê? Porque ele decidiu no seu coração não se contaminar. E o porquê? Porque ele era um israelita de verdade, ele era servo do Senhor. Se você for alguém que serve a Deus, o problema pode até se levantar. Isso é inevitável. A Bíblia diz que os dias maus ele vai acontecer. Tudo que acontece ao ímpio, acontece ao justo. Só que a única diferença daquele que serve, daquele que é de Israel de verdade, que carrega consigo dentro do seu peito a bandeira de servo do Senhor, o Deus que ele serve o livrará no dia mau e no dia da adversidade. Se coloque nessa posição como servo, como israelita, e Deus vai te livrar de todo este problema, de toda essa situação que você possa estar enfrentando.
Vou te dar mais um exemplo para a gente passar para o outro livro. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se curvaram ao Deus com D minúsculo. Não se prostraram quando a buzina tocou, quando o pífaro tocou. Eles disseram, nós não podemos. Porque a palavra do nosso Deus, as escrituras sagradas, condena só ao Senhor Deus, nós serviremos. Foi jogado na fornalha de fogo, não foi? O rei mandou aquecer 7 vezes mais, 7. O rei mandou aquecer. Eles foram jogados lá. No outro dia o rei levantou, foi lá, viu 4 homens lá dentro, era só 3 que foram jogados, mas o rei viu 4. E a Bíblia diz que o 4 era semelhante aos deuses, ou seja, o próprio anjo do Senhor, o Espírito de Deus estava ali e livrou aqueles 3 que decidiram não se prostrar porque eles eram de Israel e eles não negavam a fé, mediante qualquer circunstância, eles não negavam a fé. Meu amigo, peça esse discernimento para Deus, peça para Deus esse entendimento. Para quê? Para você também não negar a fé do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles foram tirados de lá, da fornalha de fogo, e os homens que o jogaram lá dentro, a Bíblia diz que o fogo estava tão quente, que quando eles olharam por cima, o fogo queimou todos aqueles homens. Mas não queimaram os israelitas, o servo do Senhor. Fogo não tem poder sobre a sua vida. Água não tem poder sobre a sua vida. Demônios não têm poder sobre a vida daquele que é de Israel, sobre a vida daquele que serve ao Deus Altíssimo. Abra a tua Bíblia agora em João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu já estou quase terminando. Fique até o final desta programação que eu quero fazer uma oração por você, para Deus poder abençoar. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 47, diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Jesus viu este homem por nome Natanael vindo de encontro com ele. A Bíblia diz que Natanael, ao ver Jesus, correu ao seu encontro, se aproximou de Deus. É o que todo mundo precisa fazer. Eu falo para pessoas que estão longe de Deus há tempo. Pessoas que já foram usadas no altar por Deus. Pessoas que foram usadas pelo Senhor Deus de maneira poderosa, de maneira grandiosa, e hoje, infelizmente, estão afastadas do Senhor. Eu vou te fazer uma pergunta. O que é que você está esperando para você voltar para os braços do Pai? Faça como Natanael, se aproxime-se de Deus. A Bíblia diz, apóstolo Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não vale a pena viver longe do Senhor. Lembra da história do filho pródigo de Lucas 15? Na casa do pai, junto com o pai, ele tinha tudo. Longe do pai, ele não tinha nada. Não espere você perder tudo para a tua ficha cair e para você voltar para os braços do Senhor, que é o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Se aproxime-se de Deus. Natanael se aproximou-se do Senhor, é o que diz o versículo 47, e disse ao seu respeito, olha aí, quando ele estava perto, Jesus pôde falar com ele. Então ele se aproximou de Jesus e disse, olha o que Jesus disse de Natanael, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Diga graças a Deus. Quando o Natanael se aproximou de Jesus, Jesus pôde falar com ele. Jesus só pode falar com quem está perto, com quem se aproxima dele. Ele, ao se aproximar de Jesus, este homem por nome de Natanael, Jesus então pôde ver nele uma qualidade, um adjetivo, que muitas vezes Jesus não tem conseguido ver em você. Jesus olha para Natanael e diz assim, olha,
Natanael, eis que eu vejo um verdadeiro israelita. Se Jesus está falando que existe um verdadeiro israelita, é porque também existe um falso. Qual você é? Lembra o que Paulo diz em Romanos 9? Nem todos que são de Israel são de israelita. Jesus vem agora e confirma o que Paulo falou. Este é verdadeiro. Ou seja, é porque eu já tinha visto alguns aí na minha caminhada, no meu ministério, Natanael, que eram falsos. Só tinham o nome de israelita, mas que na verdade não vivia como um israelita tem que viver. Irmãos, isso é muito forte. Deus falou muito comigo através dessa palavra. Então vamos ler de novo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eu faço questão de explicar isso para você. Dolo significa, dolo é o mesmo que astúcia. Então deixa eu explicar isso para você. Quem é astuto? A Bíblia diz lá na criação de tudo e no jardim, Deus fala sobre a serpente, que a serpente é astuta. Quem é a serpente? É o próprio Satanás e os seus demônios ali caídos. A serpente é astuta. O que é astuto? É alguém que é esperto. Astuto é a mesma coisa do que esperteza. E com pesar no meu coração, eu vou dizer uma frase para você. O Brasil é conhecido como o país dos espertos. Deveria ser conhecido como o país dos sábios, porque a esperteza não provém de Deus, mas a sabedoria provém do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não tem, peça ao Senhor, que Deus dá à vontade. O quê? Sabedoria. Quantas pessoas têm usado de esperteza para se auto-beneficiar? Quantas pessoas têm contado uma mentira, achando que aquela mentira... Eu não sei se eu poderia usar esse termo dizendo uma mentira pequena ou uma mentira grande. Mentira, tudo é pecado, não existe pecadinho nem pecadão. Mas quantas pessoas têm usado de esperteza, ludibriado alguém, contado uma mentira para se auto-beneficiar? A Bíblia diz que aquele que mente tem por pai o diabo. O diabo é o pai da mentira, porque ele nunca se firmou na verdade. Olha aí. Um israelita de verdade não é esperto, não é astuto. Um israelita de verdade não anda com mentira em seus lábios. Dolo também significa engano. Não use de engano, não use de fraude com alguém, não. Às vezes tem pessoas que querem usar de esperteza, passar a perna em alguém, enganar alguém, para tirar um lucro, uma vantagem sobre aquela pessoa. Não, um israelita de verdade, um servo do Senhor, não age dessa maneira. Não engane ninguém. Seja você sempre verdadeiro. Por isso que Jesus disse para Natanael: olha, Natanael, você é um verdadeiro israelita, porque eu já vi uns aí que é falso. Não engana. Doa quem doer. Fale somente a verdade. E por que nós precisamos agir desta maneira? Romanos capítulo 8, versículo de número 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há, ou seja, existe, para os que estão em Cristo Jesus. Amigo, entenda. Se existe algo que te condene diante de Deus, elimine isso, tire isso antes que seja tarde demais. Nós que já aceitamos a Jesus, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, que nós somos uma nova criatura, eis que tudo se faz novo. Uma vez aceitando a Cristo, se colocando na posição de Israel, sendo servo do Senhor, eu não posso ter nada que me condene diante de Deus. É isso que está dizendo o texto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para aqueles que vivem a palavra, para aqueles que são de Israel de fato, para aqueles que são servos. Para esses, não existe condenação. Ou seja, eu não posso trazer comigo nada que me condene diante de Deus. Nada. Absolutamente nada, sem exceção de alguma coisa, eu não posso trazer. Isso vai me custar caro. Se tem algo que te condene diante de Deus, esse é pecado.
peça perdão para Deus e tire hoje isso da sua vida. Para a gente finalizar, Romanos capítulo 11. Você está no capítulo 8, algumas páginas aí para frente, é o capítulo 11. Aqui no capítulo 11, versículo 1, fala sobre o futuro de Israel. Israel cometeu um pecado contra Deus. Eles entraram pelo caminho da incredulidade. Então Deus aqui dá uma palavra como exortação a Israel. E olha o que Deus disse no versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o teu povo? Quem é o povo de Deus? Israel. A nação santa, o povo escolhido de quem? O povo escolhido do Senhor. Quem é o Israel de hoje? Eu e você. O Israel somos nós. Então a Bíblia está dizendo, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? A resposta já vem logo em seguida. De modo nenhum. Louvado seja Deus, né? Que Deus não rejeita. Aí vem assim, ó. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Irmãos, se tem uma nação, se existe um povo que Deus não rejeita, que Deus não deixa à mercê, que Deus não abandona e nem desampara, é o seu povo, é Israel. Ou seja, Deus não vai desamparar você. Deus não vai abandonar você. A Bíblia diz que ainda que a mãe que amamenta, porventura esqueça de seus filhos, Jesus está dizendo, o próprio Deus, eu não me esquecerei de ti. Louvado seja o nome santo do Senhor. A única nação que Deus não rejeita, a única nação que Deus não desampara, são aqueles que de fato, verdadeiramente, são de Israel e aqueles que são servos do Senhor. Eu espero que esta palavra possa ter falado ao teu coração e que possa ter lhe ajudado. Eu quero aqui fazer uma oração por você. Eu quero orar por você que um dia até mesmo já foi deste povo, da nação escolhida, e que por algum motivo o diabo conseguiu lhe enganar e fez você sair da sua posição, a posição de servo do Senhor. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor amado, Deus querido, Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu apresento cada pessoa, meu Deus, que está assistindo esta programação. Pai, quantas pessoas um dia foram de Israel, o povo eleito, escolhido por ti. Quantos, meu Deus, foram servos do Senhor e serviram a ti até mesmo em cima de um altar. E hoje, meu Deus, se encontra em bares, boates, se encontra pelas ruas. Meu Deus, eu não sei por onde essa pessoa se encontra. Pai, mas eu lhe peço que esta oração alcance essa pessoa. Levante, meu Deus, aquele que está caído, prostrado, desanimado, aquele, meu Deus, que deixou a sua posição como servo do Senhor. Que esta palavra possa vir ao encontro desta pessoa e que ela possa reconhecer que sem o Senhor nada ela é. Diz, meu Deus, a tua Escritura que sem ti nada poderemos fazer. Somos completamente dependentes do Senhor e tudo aquilo, meu Deus, que podemos realizar só está sendo feito porque as tuas mãos é quem tem nos ajudado. Por isso, meu Pai, eu lhe digo, Ebenezer, até aqui tem nos sustentado o Senhor. Sustente esta pessoa que está, meu Deus, assistindo esta programação. Abençoe a vida dela, Pai. Eu paraliso este mal que estava cegando esta pessoa, que estava aprisionando esta pessoa, esta mulher que está me ouvindo, assistindo,
eu digo, demônio, solte a vida dela, solte os caminhos, solte o ministério. Esta pessoa pertence ao Senhor Deus. Pai, eu apenas prego, mas quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Sei que através desta palavra colheremos testemunhos e o teu nome será engrandecido e glorificado, porque só o Senhor é o Deus que pode mudar a história e a situação de qualquer pessoa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você que está aí do outro lado, diga amém. Diga graças a Deus. Tá feito? Olha, eu vou ficando por aqui. Numa outra oportunidade, nós voltaremos para falar mais acerca do reino do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se sinta abraçado por mim. Que Deus abençoe. Fique todos na paz.